Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Eu vou estar apresentando inicialmente, né, toda a proposta da SAGE de pé diabéticos e também já trazendo algumas justificativas e algumas informações que vão subsidiar todos aqueles princípios que aderiram à política, né? Então, isso vai ser algo que eu vou estar abordando nessa minha fala. Bom, então, a gente tem que se dar conta de que a gente está num processo de transição demográfica. Como esse gráfico aqui de população, ele demonstra, o Brasil até 2030 vai ter esta mudança no perfil, onde vai ter um incremento considerável de pessoas idosas, né, e isto também leva a um aumento também de algumas comorbidades, né? Então, tem uma mudança do perfil demográfico muito clara, isso já está amplamente divulgado e discutido. No que se refere às internações hospitalares na Bahia, esse gráfico aqui ficou distorcido. Depois a gente vai ver como que a gente consegue mostrar para vocês, mas na Bahia a gente tem tratamento de insuficiências arteriais com isquemia crítica, tratamento de pé diabético complicado. São tratamentos, muitas vezes, que levam à amputação. E são milhares de pessoas na Bahia, ano após ano, que a gente tem de tratamentos e internações domiciliares. Nesse outro gráfico vocês não estão vendo, né, mas é importante salientar, a gente tem aqui uma classificação de amputações na Bahia em 2017. E aí vocês podem ver que ela se diferencia tanto da amputação por membros inferiores, quanto amputações do pé e do tarso, quanto amputação de dedos. E isso, como vocês podem ver, é uma epidemia que a gente está vivendo. Então, isso só justifica o quanto nós precisamos nos ater ao processo de prevenção. E esta talvez seja uma das grandes discussões que a gente vai fazer na nossa capacitação, tanto hoje quanto também nas atividades presenciais que a gente vai estar atuando. Esse aqui é um outro gráfico que demonstra as mesmas informações e, para isso, a gente estabeleceu uma política onde tem algumas diretrizes. Dentre essas diretrizes, é uma política que traz a atenção integral. E nesta atenção integral, na atenção integral, a gente prevê a atenção centrada no usuário como diretriz, a priorização das ações preventivas. E aí é importante a gente perceber de que nas ações preventivas, a gente tem que olhar para a pessoa que não tem diabetes e a pessoa que tem diabetes. E nessa perspectiva, principalmente das pessoas que têm diabetes, a principal ação que na atenção básica a gente precisa focar é de que nenhuma pessoa com diabetes deve sair de uma unidade básica de saúde sem ter seus pés inspecionados por um profissional de saúde. Então, esta talvez seja uma das grandes ações. A população talvez comece a estranhar isso, mas é extremamente necessário para que a gente possa prevenir qualquer lesão precursora. A gente nem está falando ainda daquela lesão feia que leva a um processo de um cuidado muito mais intenso, de alto custo e com uma lesão progressiva que depois a gente vai estar detalhando melhor.
A gente está falando de uma pessoa que tem diabetes e que precisa de uma orientação, seja no processo de autocuidado, seja no processo de uso medicamentoso, seja na própria alimentação, seja na sua condição psicológica, que precisa ser avaliada isso num contexto bem amplo. A gente tem como diretriz a equidade, até para que a gente possa levar as pessoas que mais necessitam mais atenção, mais cuidado. Uma linha de cuidado ascendente e hierarquizada, que a gente vai estar trabalhando, inclusive, na perspectiva presencial de toda uma construção dessa linha. Então, tem muitas coisas que a gente vai ver presencialmente. A coordenação e referência do cuidado pela atenção básica, ela iniciando na atenção básica, a gente podendo fazer compartilhamento nos outros níveis, e não mais referenciando as pessoas, mas compartilhando com outros níveis a atenção dessas pessoas. A ordenação a partir da atenção básica, podendo estabelecer todos os indicadores que possibilitam a estruturação dos outros níveis também. A garantia de insumos, medicamentos e tecnologia, e aí a gente vai estar levando algumas tecnologias para a sala de pé diabético, né? Dentre elas levar o próprio uso do Doppler, né? Para que o enfermeiro, o técnico de enfermagem saibam fazer uso deste Doppler portátil e também avaliar essas possíveis problemas que são decorrentes tanto do aspecto circulatório quanto da condição da diabetes. O fortalecimento de estratégias de matriciamento e a própria sala e os profissionais da sala de pé diabético e os profissionais das policlínicas poderem ser os grandes matriciadores desta rede. O uso de tecnologia, como eu falei, e dentre elas também a teleconsultoria. Então, destas tecnologias, a gente tem o próprio Doppler, né, portátil, que a CESAR está adquirindo para que essas salas de pé diabético elas tenham. A gente também tem toda o telesaúde a partir das web palestras como esta aqui também, assim como outros espaços que a gente vai estar atuando, seja na teleconsultoria, como também toda a parte, né, relacionada ao telediagnóstico de dermatologia, onde a gente também tem uma proposta já apresentada e aprovada na CIB. Tem toda a parte de monitoramento e avaliação clínica, né, e isso eu vou estar apresentando alguns indicadores que vão ser acompanhados pela diretoria de atenção básica, assim como a diretoria de atenção especializada. Então, e esse 11º ponto eu já coloquei, que é essa inspeção obrigatória dos pés dos usuários com diabetes. Aqui é o modelo de atenção, do qual a gente está utilizando, né, dos determinantes sociais, onde envolve toda a população, onde a gente necessita estabelecer intervenções de promoção da saúde, seja por meio do PSE, seja por meio das salas das unidades básicas de saúde, na comunidade, em todos os espaços, né, trabalhando nas rádios, na internet. Então, este é um espaço onde a gente precisa também atuar de forma muito contundente. O outro nível já é onde existe uma população em risco, né? E aí a gente precisa de intervenções com prevenção das doenças, e aí já existe um risco, né? Onde são pessoas que, inclusive, têm um comportamento de risco, e o comportamento de risco é alimentação inadequada, em quantidade, qualidade, é o próprio sedentarismo, é a própria condição genética também, que a gente sabe que isso tem impacto considerável, né? O outro nível, nesse modelo de atenção, já
trabalha já uma condição de gestão patológica no nível 1, né, onde tem populações já com a condição crônica de baixo e médio risco, e estas precisam ser assistidas na atenção básica, né, assim como no nível 2, onde tem uma população em condição crônica de alto ou muito alto risco, que também precisa ser assistida na atenção básica, porque necessita de acompanhamento mais rotineiro, com maior frequência, para que se possa, inclusive, debelar qualquer tipo de complicação maior. E aí também existe um último nível, onde a gente faz gestão de caso, onde está mais limitado à população com condições crônicas muito complexas, e estas a gente precisa também ter uma maior intensidade de atendimento do serviço especializado, né? Então, todas estas, este é o modelo hierárquico que a gente está estabelecendo e que a gente vai trabalhar na prática, né, quando na atividade presencial que a gente vai ter, que eu vou também, que Marcele vai falar um pouco, eu vou dar só uma pincelada rápida. Da linha de cuidado, eu acho que eu já falei bastante, né, que ela expressa esse fluxo assistencial, garantindo esse usuário e dando um sentido nesse atendimento a partir da atenção básica, atenção primária, e buscando uma atenção integral, que é o que a nossa política estabelece. Os componentes desta linha de cuidado, né, ela tem sempre como base a atenção básica, a atenção primária à saúde, e tem alguns componentes desta rede, né, que a gente aqui na Bahia parte, né, de toda uma ação de promoção e prevenção, sala de pé diabético, que é digamos, tanto a sala de pé diabético quanto as policlínicas são um incremento que a Bahia ela tem, né, e a Bahia acaba sendo precursora nessa proposta. A gente tem o nosso CEDEBA, que é a grande referência que a gente tem, e no curso que a gente vai estar realizando agora em setembro, para aqueles profissionais que vão fazer o curso e que os municípios aderirem à sala de pé diabético, a gente vai ter a felicidade de ter estes profissionais do CEDEBA, que são especialistas, para capacitarem os profissionais da atenção básica. Todos os nossos hospitais, a nossa rede hospitalar, e o CEPRED, né, que é a nossa grande referência em reabilitação. Bom, das atribuições que a gente tem, então, na atenção básica, a gente tem tanto o controle metabólico, a inspeção dos pés com monofilamento, e todas as salas de pé diabético e todos os profissionais que participarem das salas de pé diabético vão receber no kit, né, os monofilamentos para fazer uso, vão ser capacitados no uso, inclusive. Isso tudo pensando na condição de poder prevenir estas lesões. É poder pensar de que a falta de sensibilidade ou a ausência de sensibilidade talvez seja um dos fatores já precursores dessas lesões e que a gente precisa atuar antes que ela se abra, né? E isso, para que se tenha uma ideia, quando a gente pegue este controle neste nível, a gente consegue fazer a descarga de pressão, é menos uma pessoa que vai ter uma lesão extensa ou até mesmo uma amputação. Então é isso que a gente quer. A gente quer zerar o número de amputações na Bahia, né, com todo um esforço, iniciando com esse projeto, que é um projeto que a gente avalia como um projeto piloto, e que a ideia é que a gente leve isso para, no futuro, todas as unidades básicas de saúde. Então, tem toda a parte de controle das comorbidades, também hipertensão, né, entre outros fatores, né, todos os órgãos-alvos também que a gente precisa estar monitorando devido, né, às complicações do descontrole, né, atuação em saúde, né, os hábitos saudáveis, as práticas de atividades físicas, orientações nutricionais, entre várias outras, gestão das patologias não ulcerativas, né,
a questão do ressecamento de pele, rachaduras, as micoses, que são muito comuns e precursoras, né, dessas lesões, as dores neuropáticas, entre várias outras condições que a gente precisa também fazer essa gestão. Isso tudo na atenção básica. Isso é só, né, um pouco daquilo tudo que a gente fala. E na sala de pé diabético, eu grifei aqui, depois eu vou explicar, mas a proposta, que eu acho que isso aqui é que a gente está se debruçando, é que é uma sala de atuação do enfermeiro e do técnico de enfermagem. É a ampliação da autonomia, mas também ampliação da atuação desses profissionais. Eu acho que isso é muito importante e é um reconhecimento desses profissionais, né, que sustentam a atenção básica de saúde em toda a trajetória que a gente tem desde 1994, né, e que a gente agora busca, para além de dar as responsabilidades, mas também instrumentalizá-los, reconhecê-los nesses espaços. E aí a proposta é que na sala de pé diabético se faça a inspeção sistemática por enfermeiro e técnico de enfermagem, né, destas pessoas que são, inclusive, avaliadas pelas equipes de atenção básica, então serve também como uma referência, é uma equipe matriciadora para os colegas, até que todos a gente consiga ampliar essa sala para todas as unidades básicas. É onde também vai se fazer a pesquisa de pulso periférico, né? E isso a gente vai estar ensinando essas técnicas no curso presencial, é um curso prático, né? Orientação quanto ao método de descarga e uso de palmilhas, desbastamento de calosidade e gestão do leito, isso é algo que a gente já prevê com uma capacitação e um aprofundamento num segundo momento. Até porque vocês vão perceber a complexidade que é a gente fazer o cuidado de uma pessoa que tem diabetes e que tem um alto grau para um processo de amputação ou uma lesão extensa. Então a gente, nesse primeiro momento, intensifica e qualifica os profissionais para serem profissionais com muito conhecimento para prevenir estas lesões, e num segundo momento a gente aprofunda para que estes profissionais eles possam também atuar nos casos onde existe sim uma lesão e que precisa de um cuidado e uma gestão desse leito, inclusive com utilização de estratégias, técnicas e materiais específicos para cada caso. Então, a gente tem um caminho que começa agora e que a gente tende a cada vez mais qualificar a atenção básica para aquilo que ela mais precisa e torna ela cada vez mais resolutiva. Bom, aqui eu trouxe a portaria, né, que é a portaria 51, estadual 51, de 14 de janeiro de 2019, onde a gente publicou, onde a gente aprovou os critérios de responsabilidade de adesão, tanto dos municípios quanto do Estado, né, para a implantação da sala de pé diabético, e ali também já estabelecia o fluxo de adesão desses municípios, né. Só para a gente poder demarcar muito bem que essa caminhada começou em janeiro de 2019, aliás, antes de janeiro, na verdade, com toda uma conversa com o COSEMES, do qual tem sido um parceiro fundamental e que, sem os municípios, a gente não consegue viabilizar algo tão importante para os nossos usuários. As policlínicas regionais, elas têm como responsabilidade a avaliação com o angiologista ou cirurgião vascular e endocrinologista, elas fazem parte desta rede e elas também fazem o tratamento de feridas com coberturas especiais naquelas policlínicas que já têm, inclusive, isso estruturado. Agora, isto passa para uma avaliação dos pais da policlínica, né, e que eles é que vão definir qual vai ser o indicativo de tratamento, né. É feito pequenos desbridamentos, tanto que tem uma sala
de procedimentos em cada uma das policlínicas, muito bem estruturada. Tem um tratamento clínico de doença isquêmica também, que pode ser feito pela policlínica, os profissionais da policlínica, e a realização de inúmeros exames, seja de ultrassom, seja de angiotomografia e angiorressonância também nesses espaços. Então, é algo que a gente vai complementando todo esse trabalho. No CEDEBA, o CEDEBA é a nossa grande referência, já é onde existe um nível de complicações e também a necessidade de um acompanhamento mais sistemático com endocrinologista, angiologista, cirurgião vascular e toda uma equipe multiprofissional, do qual eu não conseguiria elencar todas aqui, porque é uma equipe muito qualificada, com reconhecimento nacional, né, e que faz também, uma das propostas é fazer o matriciamento das policlínicas regionais. Os hospitais de referências, né, para que possa também, nos casos mais graves, poderem fazer as intervenções cirúrgicas, né, inclusive os hospitais de referência estadual, fazer intervenções com também a hemodinâmica. Então, o compromisso da gestão estadual é de propor e pactuar regionalmente o desenho das linhas de cuidado. Isso a gente faz dos espaços colegiados, né, da CIB, coordenar o processo regulatório interregional, garantir o telesaúde, que inclusive é por meio dessa web, né, esta web está sendo feita por meio do telesaúde, executar as ações de educação permanente, disponibilizar o kit da sala de pé diabético, cofinanciamento das policlínicas, garantir as ações de alta complexidade no hospital de referência, incorporar e disseminar novas tecnologias e o monitoramento e avaliação. Bom, da gestão municipal, vai desde aderir às linhas de cuidado, né, mediante o termo de compromisso, que isso foi, no caso do pé diabético, já foi feito, garantir o desenvolvimento de ações de promoção da saúde, garantir a gestão do cuidado às pessoas, a dispensação dos medicamentos, a estruturação da sala de pé diabético utilizando prédios já existentes, para que não precisem criar uma nova estrutura, mas utilizando aquilo que já tem, a própria unidade básica de saúde na sua sala de curativos, numa sala onde o próprio enfermeiro pode atuar, pode ser utilizada. Garantir a participação dos profissionais nas ações de educação permanente. E este compromisso, onde o gestor assinou e aderiu, este último ele é de extrema importância. Por quê? Porque as atividades de educação permanente, elas vão ser realizadas em Salvador. A gente começa no mês e o gestor municipal precisa garantir esta participação do técnico e do enfermeiro para que possa, de fato, estar levando adiante toda essa política. Né? O monitoramento e avaliação, ele utiliza estes indicadores baseado nesses códigos, né? E isso a gente vai construir, né, esse método de monitoramento com vocês. No kit da sala de pé diabético, então o que a gente está prevendo? O glicosímetro na sala de pé diabético, o esfigmonamômetro, o estetoscópio, o monofilamento, o Doppler portátil, a maca e a mesa de curativo. Isso tudo a CESAB já adquiriu para a primeira turma, porque a gente vai fazer uma atividade em 3 turmas, né? E então esses kits é o que a gente vai estar entregando para todo o município que aderiu à sala de pé diabético. Então, aqui é só um cronograma, onde tem a adesão dos municípios, né, que já foi concluída. A gente tem 193 municípios que aderiram a esta proposta, onde eles, inclusive, definiram no termo de adesão qual seria o espaço onde seria implantada a sala de pé diabético,
qual enfermeiro e qual técnico de enfermagem também, que seriam as referências. A entrega dos kits da sala pé diabético está prevista para a segunda quinzena de agosto, ou seja, a partir de semana que vem a gente já começa a contactar os municípios para entrega. A capacitação dos profissionais que atuarão nas salas, a gente está dividindo em 3 turmas, sendo a primeira turma, ela inicia em setembro de 2019, na Escola de Saúde Pública. Então, isso é para trazer para vocês. Eu sei que algumas pessoas tiveram dificuldade, né, no áudio, mas puderam acompanhar aquilo que eu apresentei. E só gostaria de trazer para vocês de que esta web ela vai estar gravada, então vocês vão poder acompanhar ela depois pelo YouTube, para aquelas pessoas que não conseguiram, tiveram dificuldade com o áudio, né? E também a gente se coloca à disposição para tirar algumas dúvidas que vocês possam estar realizando, já escrevendo aí. Então, eu vou passar a palavra para o Dr. Cícero Fidelis, né, para dar acompanhamento, para dar continuidade. Vou continuar aqui com vocês para que a gente possa estar tirando algumas dúvidas, tá bom? Então, quando derem um ok aqui para nós, eu já passo para o Dr. Cícero Fidelis. Tá ótimo? Bom, em primeiro lugar, já foram os cumprimentos. Eu fico muito feliz em estar participando dessa mais uma rodada em relação ao pé diabético, e dentro desse conjunto da apresentação de hoje para a web palestra, me coube este tema. O tema é papel do profissional da atenção básica na prevenção das lesões do pé diabético. Já fui apresentado, meu nome é Cícero Fidelis, eu sou um cirurgião vascular e tenho área de atuação em pé diabético. Bom, sobre esse tema, nós vamos ter que... o que é que eu poderia iniciar como perguntas e considerações provocativas para vocês, e até para que esse tema de prevenção seja verdadeiramente valorizado, que não tem sido muito, às vezes, valorizado, também não tem sido também muito entendido, visto que as situações mais graves é que chama a atenção da maior parte dos profissionais de saúde. Mas vejam de baixo para cima. Se existe a lesão no pé do portador de diabetes mellitus, existe algo que precede essa lesão. Esse é que é o nosso interesse. E como identificar esse algo que precede essa lesão, que nós denominamos de fatores de risco para o aparecimento dessas lesões e especialmente na atenção básica? E a outra questão, que medidas de prevenção estão ao alcance do profissional da atenção básica? Então, são 3 considerações na forma de pergunta ou afirmações que levam a esse papel do profissional da atenção básica na prevenção das lesões do pé diabético. E onde é que vocês estão inseridos? E como vocês vão ser inseridos? Qual é o papel que todos vocês vão cumprir? E aí, para que nós possamos responder essas perguntas, nós precisamos recuar um pouquinho para entender do ponto de vista conceitual o que é pé diabético. A Organização Mundial de Saúde, através do um grupo internacional que estuda pé diabético, esse grupo ele se reúne desde 99, na verdade desde 96, 99 fizeram o primeiro conceito, o primeiro consenso, melhor dizendo, e esse consenso internacional sobre pé diabético ele ficou quase que como um orientador do nosso planeta em relação às ações do pé diabético. O que é que tem de definição? Vejam aí, a infecção, ulceração e ou destruição de tecidos profundos associados com anormalidades neurológicas e vários graus de doença vascular periférica no membro inferior. Então,
Esta é a definição que é registrada pelo nacional, mas eu não queria que vocês se prendessem muito na questão do conceito em si, mas que vocês se prendessem no que é que caracteriza. Por isso que mais abaixo, e sempre baseado, porque é uma recomendação da Telesaúde que se forneça as referências bibliográficas, e eu tive a preocupação de colocar a cada citação já a referência bibliográfica, para que vocês não tenham a dificuldade de ter uma referência bibliográfica no final e ter dificuldade de identificar o que eu estou falando em cada slide. Portanto, voltando à questão da etiopatogenia, voltando à questão do que caracteriza o pé diabético, é uma tríade composta por neuropatia. Veja que a neuropatia está sendo registrada lá em cima, no conceito que é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. Pela angiopatia, a doença vascular periférica, mais especificamente a arteriopatia. Veja que ela está registrada aqui também no conceito. E muitas vezes agravada por infecção, que constitui sua base etiopatogênica e se apresentam em diferentes estágios de evolução. Eu queria fazer um destaque nesse final. Se apresenta em diferentes estágios de evolução. Tanto a neuropatia, como a arteriopatia, como a infecção trazem lesões, desde lesões discretas, leves, moderadas, até lesões mais graves. De modo que nós vamos agora tentar destrinchar isso para que vocês entendam e para que vocês possam se identificar no papel do profissional da atenção básica na prevenção dessas lesões. Vamos adiante. Por que prevenir? A resposta está clara e está aí embaixo. Nós hoje temos dados epidemiológicos consistentes, nós temos evidências científicas que justificam apostar-se na prevenção. Posso adiantar para vocês que os grandes centros, países que apostaram na prevenção, hoje estão comemorando redução de taxas de amputação. Vamos justificar essa pergunta anterior. Por que prevenir? Por que prevenir? A despeito dos avanços na medicina, há registro de consideráveis taxas de amputação em membros inferiores em pacientes portadores de diabetes mellitus. Veja quanta referência bibliográfica e de peso estão dando consistência a essa afirmação. Aproximadamente 50% das amputações não traumáticas de membros inferiores são em portadores de diabetes, o que acarreta prejuízo para paciente e custos elevados para o sistema de saúde. Então, vejam que a resposta está sendo dada. Por que prevenir? Porque nós temos referência bibliográfica que consubstancia. Vejam a expressão de taxa de amputação nos pacientes portadores de diabetes. Vamos adiante. Vários estudos estratificaram esses estágios. Que estágios são esses? Aquele que nós falamos no conceito e na tríade etopatogênica. Estágios que são gradativos. E esses estudos, além de estratificar, identificaram também as situações clínicas consideradas como fatores de risco para o desenvolvimento de úlcera no pé, assim como para amputações. Inclusive, algumas dessas classificações que nós vamos no curso detalhar de forma mais ampla, com recomendações de medidas preventivas e terapêuticas. Vejam também a base bibliográfica que consubstancia essa afirmação. Outros estudos revelaram a relevância da presença da úlcera no pé do portador de diabetes por sua relação com a possível evolução para amputação, inclusive com observações sobre neuropatia. Pasmem, a neuropatia, diferente do que muitos profissionais de saúde pensam sobre a doença circulatória, é considerada a causa mais importante destas úlceras, seja a neuropatia sensitiva, motora ou autonômica. Veja quantas referências bibliográficas também consubstancia esse tipo de afirmação. Ou seja, nós temos já nos primeiros slides uma demonstração de que há uma relação de
fatores de riscos com amputação, com a ulceração e da ulceração com amputação. Nós vamos mostrar isso de forma mais clara em um algoritmo logo daqui a alguns slides. Qual a relação da ferida com úlcera e com amputação? Da ferida ou úlcera com amputação? Vejam, a úlcera pode estar presente em 5 a 10% dos portadores de diabetes. Ou seja, se sua comunidade, a cada 100 pacientes portadores de diabetes, em sua comunidade, 5 a 10 pacientes têm essa possibilidade de fazer esse desenvolvimento dessa úlcera. 10% dessas úlceras são puramente vasculares, enquanto 70% a 100% das lesões apresentam sinais de neuropatia. Então, lógico que nós temos que ficar muito atento para alterações que, de um modo geral, não são valorizadas ainda. Mas esse é o nosso objetivo, é para que vocês comecem a valorizar que as alterações neurológicas, que às vezes são sutis e são iniciais, elas são responsáveis pelo número maior de amputação. 80% a 90% destas úlceras são precipitadas por um trauma extrínseco, em geral por uso de sapatos inadequados. Então vejam que como as estatísticas e os dados epidemiológicos vão dando forma a essa estratégia que nós estamos apresentando para vocês. A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, ela de uma forma assim corajosa, ela parte para o início de tudo. Entender de onde vêm as lesões para que você possa prevenir. Agora, veja esse último dado, que é um dado que eu tenho quase como mantra angiológico, como mantra do estudo de pé diabético. 84% das amputações de membros inferiores em diabéticos são precedidas por uma úlcera. Gente, eu vou repetir, 84% das amputações de membros inferiores em diabéticos são precedidas por úlcera. Então, nós temos que começar a canalizar toda essa nossa energia e nosso conhecimento para que esses pés dos portadores de diabetes não abram úlcera, não tenham ferida. Como se estivéssemos desencadeando a campanha da pele íntegra. Se a pele estiver íntegra, não vai ter úlcera. Se não vai ter úlcera, não vai ter infecção. Então, nós temos que apostar nisso. E nós temos que acreditar firmemente que a prevenção é o instrumento inicial para mudar esse quadro tão triste das amputações. Vamos adiante. Qual a relação de infecção com úlcera e com amputação? De novo, o mesmo tema. A infecção é causa de amputação em 25% a 50%. Alguns pesquisadores que são mais puros na sua expressão não gostam de considerar a infecção como parte da tríade da base etiopatogênica do pé diabético. Mas aqui, em termos didáticos, nós vamos entender que neuropatia, angiopatia e infecção são os 3 pilares que sustentam o pé diabético. E essas infecções, elas começam usualmente com trauma ou ulceração na pele. 10 a 30% dos diabéticos com a úlcera no pé eventualmente requer amputação. 60% das quais são precedidas por uma úlcera. Gente, isso é para vocês dormirem pensando nisso. Porque se nós não tivermos a pele com alteração da sua integridade, logicamente nós estaremos caminhando de uma forma consistente para a redução de taxa de amputação. Então, por isso que o slogan aqui é prevenir, é apostar nas medidas de prevenção. Mas vamos mais adiante. Há carência de oferta de medida preventiva a pacientes sem risco. Esse também é um outro dado de um grande pesquisador sobre o pé diabético que tem muito material publicado e ele chegou a essa conclusão. A despeito de todo esse esforço, não temos ainda uma oferta generosa de medidas preventivas. Ou seja, o foco às vezes vai para as revascularizações, vai para os tratamentos de úlceras, vai para as coberturas. E o foco aqui nós queremos ser antes. Não que nós não pensemos em avançar em uma segunda etapa, como o próprio Cristiano falou agora há pouco. Essa é uma segunda etapa. E ele destacou em um dos slides dele. Mas ainda há carência de oferta de medidas preventivas e todos os programas que apostaram em medida preventiva realmente tiveram sucesso na redução de taxas de amputação. E o que causa essas lesões que nós falamos tanto nesses primeiros slides?
É possível identificar essas causas? Esse é que é o nosso desafio. Nós temos 3 rodadas de curso com os que já estão destacados para participar, onde nós fizemos um programa que não só vai informar, como vai capacitá-los para identificar essas causas. E não tem nenhum mistério. Vejam aqui uma forma que eu encontrei para simplificar. Eu peguei os trabalhos de Bolton, do consenso, do Armstrong, do próprio Lavery, que foi citado agora há pouco, e fiz um algoritmo de forma mais simples. Vejam, o primeiro quadro é o estado de ser diabético. O estado de ser diabético traz o paciente para desenvolver lesões neurológicas ou ele vai desenvolver aqui no menor quadro, que eu vou apresentar depois, a angiopatia. Se ele tem neuropatia, ele pode ter neuropatia sensitiva, motora ou autonômica. Até aqui, não há necessidade que vocês possam ou devam memorizar esses nomes, mas eu recomendo que vocês se familiarizem com esses nomes. Mas vejam na primeira coluna sensitiva, alteração da sensibilidade, torna o paciente vulnerável ao trauma. Ele pode se cortar, ele pode se virir, ele pode, num calçado inadequado, fazer um calo. Pois bem, isso leva à ferida. A neuropatia motora, ele pode levar a deformidade porque a musculatura atrofia e o pé começa a ter um desequilíbrio. Nós vamos aprofundar isso mais nos cursos, mas isso vai formar deformidades. Essas deformidades criam pontos de pressões anormais que vão formar calos. E esses calos não vão resistir a essa pressão e formam úlcera. A neuropatia autonômica, ela não mais estimula a produção de suor, porque o nervo simpático está lesado. Faz o ressecamento da pele, faz fissura, rachadura, isso faz ferida. Bom, se vocês olharem o que está em amarelo mais claro, são os fatores de riscos para ulceração. E eu pergunto, é difícil identificar que o paciente tem uma deformidade ou um calo? É difícil identificar que ele tem uma fissura? Através do monofilamento, é difícil identificar a sensibilidade? Não. Por quê? Porque tudo isso é de fácil acesso, tudo isso é reprodutível, tudo isso pode ser visto e pode ser tocado. Então, é preciso que na inspeção, vejam aqui à direita, você possa identificar deformidades, tá aqui, calos, fissuras e as feridas e úlceras. Como identificar a infecção? Você vai se basear no que está previsto em todos os livros de texto. Os sinais flogísticos, fazendo uma boa inspeção, fazendo uma pressão para saber se tem pus, e o teste do Probe que nós vamos detalhar de forma mais explícita no curso. Como identificar a perda de sensibilidade? O Cris já falou, teste do monofilamento. Todos sairão com o monofilamento. E nós vamos fazer uma verdadeira lavagem cerebral. Nós vamos pegar literalmente no pé de vocês, para vocês pegarem no pé do paciente diabético. Vão sair com o teste do monofilamento, que é um teste reprodutivo e tem sensibilidade e especificidade para poder ser considerado mundialmente um preditor de úlcera. Bom, e o lado da angiopatia, que eu deixei pequenininho, é possível identificar? Claro que é, porque basicamente a doença arterial é constituída da redução de fluxo pelas placas de ateroma, um entupimento na artéria. E essa redução de fluxo, ela vai diminuir os pulsos, e essa é a forma de você identificar. E os pulsos, nós vamos também, durante o curso, mostrar onde se palpa esses pulsos. Ah, doutor Cícero, mas é difícil palpar os pulsos dos pés. Bem, então, lembre como foi difícil palpar os pulsos no punho, o radial, e todos vocês aprenderam. Então, se esforcem e nós vamos mostrar como palpar esses pulsos. A redução do fluxo arterial traz déficit perfusional e esse tecido vai formar úlcera ou vai formar gangrena. E tanto a úlcera como a gangrena tem um caminho que leva à amputação. Então, vejam que os caminhos que nós mostramos para vocês levam à infecção e levam à amputação. Esse caminho da doença arterial também leva à amputação. Bom, e por que então esperar que vá para a infecção? E por que esperar que vá para a gangrena ou para a úlcera? Não. Nós agora estamos fazendo o convite a vocês para que a gente concentre toda a nossa energia nessa área aqui, identificando
a perda da sensibilidade, identificando deformidade, calos, se tem fissuras ou rachaduras, e nós vamos ensinar também como tratar tudo isso, para que a pele continue íntegra. E na questão da parte da angiopatia, se for um caso mais grave, o Cristiano já falou, vai ter as policlínicas que podem ser referenciadas, mas nós podemos, na atenção básica, identificar se o pulso está diminuindo. E isso vai ser uma possibilidade de fazer a prevenção também de uma doença arterial se tornar mais grave. Bom, como prevenir, então, essas lesões, essas ulcerações, essas amputações? De novo, nós vamos recorrer ao consenso internacional. Olha, gente, foi desde 2006 até 2015, eu tenho todos esses consensos estabelecem diretrizes como aquelas que o Cristiano mostrou agora há pouco, onde 2 itens ali eu destaco para que essa aula minha tenha mais penetração. Tinha um item no slide de Cristiano, de que deveria examinar os pés, nenhum pé de portador de diabetes deve deixar de ser examinado. E a prevenção como destaque. Agora veja quais os 5 pontos fundamentais que o programa de prevenção de pé diabético deve buscar. A inspeção e o exame regular dos pés e calçados. Olha, bicho, coisa simples, não quero fazer nenhuma alusão aqui à companhia telefônica, mas é simples assim. Inspecionar o pé em cima, embaixo, entre os dedos, olhar o calçado, saber se o calçado está fazendo trauma. Segundo item, identificação do paciente de alto risco. Eu vou mostrar a vocês um slide também simples que identifica o paciente de risco. E daí vem outro item bem alcançável pela atenção básica, a educação do paciente, dos familiares e dos profissionais de saúde. Calçados adequados. Nós vamos mostrar no curso também o que é que se denomina como calçado adequado e o tratamento da lesão não ulcerativa que Cristiano falou também na aula dele. O cuidado com a pele seca, com as fissuras, com espículas de unhas, com pequenas lesões de pele, enfim. Esses são os 5 pontos fundamentais para um programa de prevenção de pé diabético. Vamos adiante. Prometi e vou cumprir. Como é que nós vamos identificar o pé de risco, que é esse item 2? Olha só, também, simples assim. Não precisa de especialista, não fiquem preocupados com os angiologistas, eles não vão passar fome se vocês começarem a identificar essas lesões, certo? Mas mande alguma coisa ainda para os coitados dos cirurgiões vasculares. Mas olha, vejam, fator de risco que pode ser identificado apenas com o exame clínico. É possível que você veja uma cicatriz de uma amputação e de uma úlcera? Sim, não precisa de especialista. É preciso de um especialista para você saber que o paciente tem uma carência de contato social, tem uma diminuição da acuidade visual, tem uma dificuldade de compreensão? Não. É preciso um especialista para aplicar o teste da acessibilidade? Também não. Aplicar o teste do diapasão, da percepção vibratória e o teste do martelo. Mas esses dois, eu diria até para vocês que no CEDEBA, durante todos os anos que eu participei, tal é a sensibilidade e a especificidade do teste do monofilamento que pode ficar, e durante todos esses anos eu só pratiquei o teste do monofilamento na parte populacional. Na parte de pesquisa você pode usar os outros dois. Qual a dificuldade de se identificar deformidade, calos ou úlceras ativas? E saber que um sapato está inadequado, que o sapato está apertando. E os pulsos. Olha só, esses itens aqui são itens simples, são itens que são considerados no mundo inteiro como um identificador do fator de risco, do pé em risco. E isso está ao alcance da atenção básica e isso faz uma enorme diferença quando aplicado de forma adequada. Mas é importante, como eu dividi aqueles slides em neuropatia e doença vascular, é importante que vocês comecem a estudar para que no curso saiam diferenciando bem o que é uma neuropatia e o que é uma arteriopatia, uma doença vascular periférica. O que é um risco para ulceração e o que é um risco para amputação, que nós mostramos muito naquele slide anterior. Aqui, um
um quadrozinho de instruções que essas instruções estão também em todas as diretrizes, né, como inspecionar o pé diariamente, principalmente entre os dedos, lavar o pé, secando especialmente entre os dedos, evitar caminhar descalço, calçar sapatos com meias, usar meias sem costuras ou remendos. Pasmem, o paciente que perdeu a sensibilidade, um remendo pode fazer uma erosão na pele, e aquela pele perdendo a integridade é porta de entrada para infecção. Evitar o uso de agentes químicos ou emplásticos para remover calos. Lembre que todos esses calicidas, eles são ceratolíticos, eles destroem o calo, mas se eles correr para a pele normal, ele vai destruir também a pele normal. E a pele normal não tem sensibilidade. A gente, quando vai colocar que tem sensibilidade preservada, coloca, fica soprando, fica balançando a mão, mas o paciente diabético não vai ter essa sensibilidade. Inspecionar e palpar diariamente o pé e o interior dos sapatos, cortar as unhas, vai ter um módulo só de autocuidados. Vocês vão ficar entusiasmados quando o grupo do Cerebro mostrar todos os instrumentos. E ontem eu participei de uma prévia, um ensaio. Imagine, um ensaio para que vocês possam ter uma noção do que é autocuidado. Usar óleos e cremes lubrificantes para hidratar a pele, sim, mas não entre os dedos. E notificar a equipe de saúde imediatamente se houver bolha, corte, arranhão, tudo aquilo que Cris falou. E aí a observação que está consubstanciando o que Cris falou. Todos os diabéticos devem ter os pés examinados. Calos não devem ser cortados por pacientes, e sim por profissionais de saúde capacitados para tal. Bom, nós vamos concluir dizendo para vocês que o processo fisiopatológico que leva à ulceração deve orientar o desenvolvimento de estratégias para identificar o pé do risco, o paciente de risco, vocês viram isso em slides simples, prevenir as situações que podem desencadear estas ulcerações, assim como definir medidas terapêuticas. E eu fico assim muito feliz em hoje estar mostrando um slide como esse e vivenciando um processo dentro da minha Secretaria de Saúde com a oportunidade real de passar esses conhecimentos para vocês e mostrar a diferença que isso pode fazer. A adoção de medidas preventivas e terapêuticas relacionadas à úlcera é uma decisão racional para uma possível redução de amputações. Essa decisão já foi tomada do ponto de vista político. Ela continua num processo consistente. E eu estou entusiasmado. Espero que vocês também se entusiasmem com esse projeto. Concluindo ainda mais, um programa de cuidado do pé que inclui, olha só, educação, o exame regular do pé e classificação de risco pode prevenir a ocorrência de lesões em 50%. Sabe lá o que é isso, gente? Você, na sua comunidade, começar a educar o diabético, examinar o pé e começar a fazer uma classificação e experimentar em algum tempo 50% de redução de lesões. Pois olha, isso não é só isso, tem mais. Uma abordagem multidisciplinar envolvendo a prevenção e educação de pacientes e profissionais de saúde, tratamento multifatorial de úlcera do pé e monitorização pode reduzir a taxa em 49% e 85%. Olha só, este programa, ele pretende alcançar isso. Nesse primeiro momento, o foco é prevenção, mas o próprio Cristiano aqui, que é responsável pela DAB, mostrou a vocês que outras etapas virão. Então, outra recomendação do consenso. O consenso pede que você não se limite e não fique acanhado se você não tem tudo ainda. Todos os programas devem ser adaptados às condições de cada comunidade. Portanto, eu encerro aqui dizendo para vocês que nós experimentamos um grande avanço na medicina, mas as taxas de amputação de membros inferiores continuam elevadas. Isso tem que nos levar a uma reflexão e novas formas de atuação. Estudo, aumento de conhecimento, consenso, diretrizes, eventos, programas e, por que não dizer, o curso das salas de pé diabético, que é um caminho que eu considero o início de a realização de um grande sonho, e eu espero que todos vocês estejam preparados para pegar no pé e mudar a sorte desses pacientes diabéticos, pois o último cálculo da Organização Mundial da Saúde mostra que a cada 20 segundos uma perna é amputada no mundo. E nós precisamos mudar esse panorama também no nosso estado. Muito obrigado.
Boa tarde a todos e a todas. Agradecer a audiência de vocês. A gente está com quase 170 salas, né, Cristiano? E nessas salas, várias pessoas, não necessariamente uma sala com uma pessoa. Bom, eu vou falar um pouquinho do curso, né? Tanto o Cristiano como o Dr. Cícero abordaram. E vou bater um papo com vocês sobre as informações sobre esse curso para implantação das salas do pé diabético. Só um minutinho. Estou colocando o slide. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, então vamos lá, gente. Bom, o Cristiano já falou da portaria, então não vou me ater muito sobre ela. Ela é uma portaria nova desse ano, de 2019. O curso tem como objetivo principal promover a qualificação das enfermeiras e técnicos de enfermagem, né, que irão atuar na atenção aos usuários portadores da diabetes nas salas do pé diabético em seus municípios. Então, assim, tem o foco na promoção, na prevenção das lesões e diagnóstico precoce nas complicações do pé da pessoa com diabetes mellitus. Como o Dr. Cícero falou, é uma aposta na prevenção. Né? Então, assim, esse curso foi construído a muitas mãos, ele é organizado pela Escola de Saúde Pública, professor Jorge Novis, a nossa ESPBA, que é uma diretoria da Superintendência de Recursos Humanos, juntamente com a Diretoria da Atenção Básica, o nosso CEDEBA, que é o Centro de Referência Estadual para Assistência a Diabetes e Endocrinologia, e o CEPRED, que é o Centro de Prevenção e Reabilitação de Pessoa com Deficiência. O curso tem uma metodologia participativa, então ele possibilita um processo de diálogo, né, mútuo, de produção de saberes, de conversar sobre as experiências com base na problematização da realidade vivenciada pelos participantes. A gente vai adotar a modalidade semipresencial, com a carga horária total de 40 horas, sendo que são 16 horas presenciais e 24 horas no EAD. Nós vamos fazer encontros presenciais com a duração de 2 dias e vão ser realizados nas dependências da nossa Escola de Saúde Pública, aqui em Salvador. No momento, nós temos 3 datas com 3 grupos diferentes. A primeira data, como o Cristiano falou, era agora em setembro, então seriam nos dias 9 e 10 de setembro, para o grupo 1. A segunda, do grupo 2, nos dias 5 e 6 de novembro, e o grupo 3, no dia 2 e 3 de dezembro. E aí eu chamo a atenção que vocês vão ter acesso aos municípios que estão em cada um desses grupos através do site, porque a gente fez uma separação, então vocês vão ter acesso para poder verificar em que grupo vocês estão. No final, vão ser certificados 386 profissionais de enfermagem, entre técnicos e enfermeiros, dos 193 municípios que aderiram à Portaria 51 de 2019. O curso ele tem 6 módulos, sendo o primeiro, aprender a reconhecer o pé diabético. Então, assim, ressaltando o que o Dr. Cícero já falou, é para identificar mesmo as deformidades, calos, fissuras, feridas, as úlceras, ou seja, identificar, né, conseguir fazer a inspeção do pé diabético. O segundo módulo é para o manejo de calosidades. O terceiro, o autocuidado da pessoa com diabetes. O quarto, contextualizando as lesões ulcerativas em pé diabético. E, inclusive, a professora está aqui comigo, que é a professora Lilian Paula, aproveitar o momento para agradecer toda a equipe da Escola de Saúde Pública que se dedicou a essa proposta, a Lília, a Patrícia, enfim, todas as enfermeiras, Marília também. A importância, voltando aqui para os módulos, o módulo 5, a importância do movimento para o pé diabético, e o último módulo, que é vinculando redes no cuidado ao pé diabético, que é justamente pensar todo o papel dessa sala, né, de cuidado ao pé diabético no contexto da rede de atenção. Por fim, o trabalho de conclusão de curso vai ser um plano de ação para a implementação das salas de pé diabético no seu município. Então, assim, no final, postar esse plano de ação na plataforma EAD do curso. Somente após essa postagem é que o nosso discente vai receber a certificação. E a informação assim, importante para lembrar vocês da matrícula, que ela vai ser realizada na escola no primeiro dia do encontro presencial, na própria Secretaria-Geral de Cursos da nossa escola. Então, os discentes, os educandos, deverão levar os seguintes documentos: a original e cópia de RG e CPF, uma foto 3x4,
formulário de matrícula preenchido e assinado e a cópia e o original do diploma, se enfermeiro, ou do certificado de nível médio, se for técnico de enfermagem. É isso. Estou aqui à disposição para qualquer dúvida e obrigada pela participação e pelo convite. Pessoal, a gente já tem algumas dúvidas aqui inscritas, né, e a gente vai resolvendo elas. Se tiver outras dúvidas, que vocês queiram, vão anotando aí no chat que fica ao lado, no bate-papo, e o pessoal vai organizando e passando para nós. Então, a primeira dúvida é sobre o município de Teofilândia, né? O município de Teofilândia, ele aderiu, sim. Eu tenho a lista aqui, eu fui verificar, porque na minha cabeça eu já tinha que o município tinha aderido, ele aderiu, então essa é a boa notícia, né, de que o município aderiu. Quanto à previsão, os critérios, na verdade, eles foram por adesão, os primeiros que aderiram, né, que foram contemplados, sendo que os municípios com menos de 20 mil habitantes eram priorizados. Mas como municípios municípios com mais de 20 mil habitantes eram priorizados. Mas como teve muitas vagas, né, foram 200 vagas, acabou sendo contemplado todos os municípios que aderiram. Só que chegou um momento que a gente teve que parar as adesões para poder, inclusive, fazer previsão orçamentária, comprar equipamentos, entre outros, né? Os kits que eles são fornecidos, né, como eu já coloquei, né, na própria apresentação, a gente não tem uma previsão de custeio, até porque a gente entende que os profissionais, eles são os mesmos que já atuam, tanto na atenção básica ou em outro espaço. A gente não propõe para que sejam contratados outros profissionais, até porque os profissionais que já atuam, o que a gente deseja, na verdade, é que a gente consiga estender isso para todas as equipes, mas a gente precisa começar. E a gente está começando com um quantitativo considerável de municípios, se a gente for pensar, e depois, claro, dando certo, a gente vai ampliando essa proposta para que alcance todos os municípios e depois todas as equipes, né, para que gere um impacto positivo, né, em toda a população da Bahia, né. Tem o cadastro do SENES das equipes, não precisa a equipe cadastrar como sala de pé diabético, não precisa se preocupar com a questão do cadastro. A gente já tem, inclusive, o SENES de todas as unidades onde vai ser implementado, porque isso fazia parte do termo de adesão. Então, a gente tentou desburocratizar o máximo possível. Em relação ao fluxo de atendimento que apareceu aqui sobre os usuários que têm diabetes para encaminhamento para as policlínicas. Bom, o encaminhamento para as policlínicas são 12 municípios que fazem parte dos consórcios e que estes municípios, quando têm uma policlínica de referência, o próprio município ele deve seguir o protocolo de acesso que foi discutido nas oficinas com a diretoria de atenção básica e as equipes do município. Então, cada policlínica, antes dela ser implantada e inaugurada, a diretoria vai até o município sede, capacita os trabalhadores e também gestores deste fluxo de acesso, e aí, dentre esses critérios, né, está como que as características desse usuário que tem diabetes para a policlínica. Não é todo usuário que tem diabetes que precisa ser encaminhado para a policlínica. Assim como não é toda a pessoa que tem uma lesão de pele que precisa ser encaminhada. Então, é algo que a gente precisa também ver no próprio município sobre o protocolo de acesso, né?
Só um pouquinho aqui que... Assim, os profissionais que fizerem as capacitações, elas vão inicialmente servir como matriciadoras. Né? Por quê? Porque elas vão deter um conhecimento e sim, elas vão poder estar tirando dúvida dos colegas, sim, elas podem inclusive multiplicar no seu município. Eu acho isso bem importante, até porque você já inicia o processo já de implantação de conhecimento em todas as unidades básicas de saúde. Se a gente for avaliar, tudo que a gente está colocando aqui na sala de pé diabético, o que tem de diferencial é o conhecimento e alguns equipamentos. Esses equipamentos são adquiridos pelo próprio município, porque não são equipamentos de altíssimo custo, não. Tá? E isso é importante até o município também ponderar. Se ele quiser acelerar o processo de ampliação das salas, ele poder dialogar com a gente poder instruir para que possa estar implantando no máximo de equipes possíveis. Tá? Tem algumas dúvidas que eu acho que é para o doutor Cícero, se ele quiser estar respondendo. Do que está na tela aqui, Cristiano, tem uma dúvida técnica se a prevenção deve ser diferenciada entre diabéticos e insulino-dependentes. As medidas de prevenção, a avaliação clínica, tudo que foi exposto e tudo que vai ser também colocado no curso que está previsto e foi mostrado aí os blocos, não tem nenhuma diferença entre os diabéticos. Todos os diabéticos, essa é a afirmação categórica que é do Consenso Internacional do Pé Diabético e que está repetido e está registrado na diretriz que o Cristiano apresentou. Todos os pacientes portadores de diabetes devem ter os seus pés examinados. Não importa a idade que ele tem, não importa se ele é tipo 1, tipo 2, se ele é insulino independente, se não é. Todos os pacientes diabéticos devem ter seus pés examinados. Tem que abrir aqui. Outra pergunta aqui se refere se esse curso vai ser disponibilizado somente para técnicos de enfermagem e enfermeiros. Nesse momento, a gente acha importante de focar nestes profissionais, que são os profissionais que, inclusive, têm um conhecimento voltado para o curativo. A gente sabe de que a gente precisa potencializar a equipe, ampliar, inclusive, o escopo de atuação da equipe, e isso complementa, inclusive, a atuação dos próprios médicos. Eu acho que a gente tem uma visão também multiprofissional, incluindo outros profissionais no cuidado às pessoas que têm diabetes, é extremamente importante. Então, os médicos vão continuar também fazendo a inspeção dos pés, vão fazer os diagnósticos, os tratamentos, e a gente vai ter uma ampliação do escopo para técnicos de enfermagem e enfermeiros. Tem uma condição perguntando uma pergunta aqui sobre os agentes comunitários de saúde. Isso é algo que a gente entende de que neste momento esta é uma capacitação voltada para um conhecimento técnico específico, né, que ele visa toda uma ação de prevenção daquelas pessoas que chegam até a unidade, mas a gente entende também que em um momento futuro a gente vai ter que envolver todos os agentes comunitários de saúde para que eles possam fazer tanto a orientação quanto também fazer a observação sobre estes aspectos que a gente também discutiu nesse curso. Então, a gente precisa começar por um momento. A estratégia que a gente estabeleceu foi da gente pensar a sala de pé diabético como sendo um impulsionador. Né? Então, é nessa perspectiva que a gente está trabalhando. E depois a gente vai agregando
tanto outros profissionais, quanto também ampliando o número de salas pela Bahia. Tem uma pergunta sobre os municípios que se cadastraram, que se só apenas esses poderão fazer o curso. Nesse momento, essas 3 turmas, sim. Mas se tiver algum município que não aderiu e que tem interesse, pode enviar uma formalização para a Escola de Saúde Pública, que a gente vai avaliar a possibilidade de ofertar mais turmas. Não sei se o doutor Cícero quer responder alguma. Esse é um bloco específico do curso também, do leito de ferida, e é evidente que toda a nossa energia na apresentação que foi feita, ela foi feita nos fatores que são os preditores de úlcera, são os fatores de risco para ulceração. Uma vez estabelecido a ulceração, aí sim, tem que realmente ter todo o cuidado, temos que entender de toda a fisiologia e da fisiopatologia da ferida. Há uma certa resistência de alguns profissionais de saúde para se debruçarem e entenderem. Essas feridas dos pacientes diabéticos, elas têm, como vocês viram no algoritmo, elas têm origens diferentes. Uma ferida pode vir simplesmente de uma perda de sensibilidade por um trauma, uma ferida pode vir por uma pressão anômala, por uma neuropatia motora, uma ferida pode vir de uma pele ressecada, como uma ferida também pode vir de uma micose interdigital. Como se não bastasse, uma ferida também pode vir de uma insuficiência arterial. Então, percebam que cuidar de uma ferida, cuidar de um leito de ferida, é parte do pressuposto de que quem a está examinando deverá saber o que é que está causando, ou se tem mais de uma causa. Pode ser que exista infecção e isquemia, pode ser que exista neuropatia e isquemia, enfim, pode ter dois ou três dos fatores que nós apresentamos. Então, cuidar de um leito de ferida é importante, mas só vai ter e só vai saber esta importância o profissional que se interessar para saber qual a causa. E daí por diante é que realmente abre esse leque de opções que tanto atrai os profissionais que gostam de cuidar de feridas. O Cristiano deixou bem claro aqui que ele faz um destaque em um dos slides, ele bota em uma cor diferente, e a questão da ferida, ela vai ser sinalizada certamente, e a especialista Lília também vai estar comigo nesse mesmo módulo, e nós vamos ter o cuidado de apresentar essas possibilidades de cuidados, mas reiteramos o nosso fim e propósito nesse início de caminhada de manter a pele íntegra, mas é preciso entender da ferida para cuidar bem de um leito e prepará-lo. Outra dúvida que apareceu é: a linha de cuidado será sugerida pela CESAB, né, o município que irá construir. Na verdade, a gente vai apresentar uma matriz onde ela vai ser construída pelos municípios. Os municípios vão preencher essa matriz, ou seja, vão construir com base na sua realidade. O que a gente vai fazer é subsidiar os municípios para que ele possa construir uma linha de cuidado baseada em uma classificação de risco, né, que ela é reconhecida pela sociedade brasileira, e aí com base nesta classificação o município vai construir esta linha de cuidado, apontando inclusive as responsabilidades de cada um na rede, né. Para descrever, para discernir sobre esse assunto. Acho que eu até nas reuniões comentei que a gente deveria e deve fazer esse aprofundamento. Não sei se sim, a pergunta aqui: só podólogo faz desbastamento nos calos? O enfermeiro pode fazer? Eu, por exemplo, sou enfermeira pós-graduada em
e feridas. Poderei fazer, no município que eu vou atuar não terá sala, mas quero realizar um programa de cuidado de pele usuariamente. Como cirurgião vascular, eu não me debrucei nas questões relacionadas aos conselhos regionais de medicina, de enfermagem, e eu acho que essa preocupação certamente deverá ter outro foco com os gestores da DAB, do curso, enfim. Então, nessa resposta. No que consta do Conselho de Enfermagem, o profissional enfermeiro é um profissional liberal. Agora, ele pode atuar, e aí é que está o detalhe, até porque é autorização legal, nos casos onde existe um protocolo específico ou práticas que sejam validadas pela própria instituição. Nesse caso, né, caso o enfermeiro venha a atuar nesta condição, né, para além dele também ter a capacidade técnica, né, para fazer isso, mas a instituição ela precisa estabelecer isso ou mediante protocolo ou mediante uma normativa, adoção normativa dessa prática na sua instituição. Então, isso é o que ampara legalmente, né, a atuação do enfermeiro. Então, tendo esses documentos, essa normativa, o enfermeiro poderá sim atuar com essas práticas e nessas atividades mais específicas, né? Bom, aqui tem uma última pergunta. Quando será disponibilizada a matriz da linha de cuidado? Ela vai ser no curso, no último módulo, inclusive, que a gente vai estar discutindo, até porque a gente vai abarcar tudo que foi discutido anteriormente, em todos os módulos anteriores, ele culmina no último módulo, a gente revendo os critérios de risco e estabelecendo as responsabilidades por cada uma dos níveis de atenção. E aí a gente propõe uma matriz onde cada município, cada trabalhador, né, cada dupla, porque é um técnico e um enfermeiro, vai levar para casa como tema para poder, junto com o gestor municipal, preencher essa matriz, e com isso ele já vai ter daí uma linha de cuidado específica, customizada para a realidade do município. Aqui tem uma pergunta sobre os kits serão entregues após o curso. A proposta que a gente já estava verificando agora é de que parte dos kits, que são aqueles que o enfermeiro e o técnico vão poder levar, então vai poder ser entregue durante, aliás, no dia, né, no primeiro dia do curso. Os outros materiais, que são maca e mesa, isso o município vai ter que retirar no nosso almoxerifado. Mas a gente vai estar informando isso por ofício. Quanto à produção, ela ser informada no ESUS, ela é informada como atendimento à pessoa com diabetes, como já é hoje e como que deve ser. A gente não vai criar nenhum tipo de código específico, a gente não está a fim de criar uma ação paralela àquilo que já está estabelecido, ou seja, isso vai ser incorporado à prática dos profissionais de atenção básica. Bom, o pessoal já está avisando aqui, a gente está agradecendo a todos que participaram dessa web. Vocês vão poder rever essas orientações todas no YouTube, que vai estar gravado, vai estar disponível. Algumas pessoas, inclusive, já baixaram as apresentações que foram feitas. A gente vai tentar corrigir aquela apresentação dos gráficos, né, que saíram desconfiguradas, né, para que vocês possam ter essas informações da importância deste tipo de política para estes usuários e o quanto vai ser impactante isso na Bahia. A nossa pretensão é, de fato, a gente reduzir drasticamente o número de amputações dessas pessoas, para que elas não tenham um sofrimento ainda maior, para que elas possam ter qualidade de vida.
E a única forma que a gente pode fazer isso é por meio do nosso trabalho. Então, agradeço a todos que estiveram aqui. Vou passar aqui para a Marcele, dar o tchauzinho dela e depois o Dr. Cícero. Agradecer também a presença de vocês, né, a audiência, e a Escola de Saúde Pública está aguardando as turmas e a possibilidade de novas também. Obrigada. Bom, nas considerações finais, eu apenas quero reforçar o agradecimento, a alegria de poder contribuir nesse processo. Já tem seguramente quase 30 anos que eu venho atuando e sonhando com a redução das taxas de amputação. Então, eu peço muito a vocês que olhem com carinho para esse início desse processo. Por favor, não pensem que vocês são apenas uma assistência para esses cursos. Eu queria que cada um de vocês se conscientizassem do papel importante como copartícipe e não pensasse que a ação é só da Secretaria de Saúde e dos gestores que aqui se encontram. Não, eu gostaria que nós fôssemos um time, eu gostaria muito que todos saíssem muito entusiasmados com a prática da identificação dos fatores de risco para ulceração e que pudesse experimentar a mudança que isso pode ser feita dentro da comunidade de vocês. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, para quem assistiu o desenho animado chamado He-Man, eu posso dizer para vocês que vocês têm a força. Então, vamos começar a trabalhar e a gente vai sonhar com a redução de taxa de amputação em nosso estado. Muito obrigado. Pessoal, só para informar aqui que o pessoal da Telesaúde, a gente vai ter outras webs complementando esse tema, então tem outros, a gente vai construir um ciclo de web palestra para que a gente possa estar cada vez ampliando mais essa discussão de extrema importância. Tá? Bom, pessoal, é isso. Gostaríamos então de agradecer a todos que estiveram presentes aqui conosco nessa tarde, né? Ao Cristiano, a Marcela, ao Dr. Cícero, por mais uma vez compartilhar conosco informações preciosas, né? E vamos aí então dar todo o nosso gás nessa proposta aí, nova proposta aqui da CESAB, da diretoria, junto com a escola, o CEDEBA, né? E já faço então, reforço o chamado aqui para vocês para as próximas web palestras sobre essa temática e também convido para a próxima web palestra, dia 20, terça-feira, sobre hipertensão arterial na gestação e mortalidade materna. Então, estaremos aqui com duas palestrantes que irão abordar esse tema também, que é tão importante. No mais é isso, muito obrigada a todos e até a próxima terça-feira e bom final de semana aí para todos, né, já que nós estamos no final da nossa mais uma semana aí. Boa tarde.